vou fazer aqui um apanhado de anatomia, certo? Bem rápido para vocês. A gente vai falar sobre a divisão do nosso corpo, certo? Ó, que o nosso corpo ele se divide aqui, ó, basicamente em cabeça, certo? Todo mundo sabe onde é que fica a cabeça. O pescoço, que também todo mundo sabe onde é que fica. O tronco, que é essa região da barriga. E os membros, pessoal. Os membros do nosso corpo são os braços e as pernas. Então, de acordo com essa imagem que está aparecendo na tela de vocês, nós temos a cabeça, nós temos o pescoço, nós temos o tronco e nós temos os membros, que são as pernas e os braços. Seguindo aqui, ó, seguindo aqui com a divisão do corpo humano, ó, o tronco da gente, pessoal, ele se divide em duas partes. A do tórax, que é essa do peito, certo? Passem a mão no peito de vocês. Essa região do peito de vocês, ela se chama tórax, certo? Então, tórax é essa região do peito de vocês. Já a região da barriga de vocês, passem a mão na barriga de vocês. Essa região da barriga de vocês, pessoal, ela se chama abdômen, certo? Abdômen sem i, no bi, né? Abdômen. Aí a gente segue aqui, ó, que os membros, eles são de dois tipos. Os superiores e os inferiores, pessoal. Os membros superiores são os braços. Por que eles se chamam membros superiores? Porque eles estão na parte de cima do nosso corpo, certo? Eles estão em cima. Então, os membros superiores são quem? São os nossos braços. E os membros inferiores são as nossas pernas inferiores. Por quê? Porque elas estão embaixo, tudo bem? Então, a gente segue aqui, ó. Qual é a raiz dos membros superiores, pessoal? A raiz é de onde nasce, de onde vem, né? Onde se apoiam esses membros superiores. A raiz, pessoal, dos braços da gente, certo? Dos nossos dois braços, são os nossos ombros. É dos ombros que os braços da gente fazem o quê? Eles partem, né? Eles saem, ou eles, enfim, se apoiam, né? Isso mesmo, o apoio dos nossos braços são os nossos ombros. Então, a gente chama os ombros de raiz. Raiz do quê? Dos nossos membros superiores, que são os nossos dois braços. O braço da gente, pessoal, ele se divide em três partes, certo? Ó, em braço, antebraço e mão. O braço, pessoal, essa parte que está colada ao ombro, certo? Essa parte onde fica o músculo, certo? É chamada de braço. O antebraço, pessoal, é essa parte onde fica um punho, certo? Ó, passa o cotovelo, essa parte onde fica entre o punho e o cotovelo, punho e cotovelo. Peguem no punho de vocês, no cotovelo de vocês. Isso a gente chama de antebraço, certo? O antebraço é essa região do punho e do cotovelo, essa região que fica entre o punho e o cotovelo. E o braço é entre o cotovelo e o ombro, certo? Ó, então, existe o braço, que fica entre o cotovelo e o ombro, certo? Entre ombro e cotovelo. O antebraço, que fica entre cotovelo e punho, e a mão. A gente segue aqui com o slide. Pronto, ó. Já na região inferior, pessoal, nos nossos membros inferiores, a raiz dos nossos membros inferiores na verdade, o nosso quadril, certo? Ó, o nosso quadril, né, os nossos quartos, na verdade, a raiz dos nossos membros inferiores. É onde as nossas pernas se apoiam, pessoal. De onde as nossas pernas saem, certo? E a nossa perna, pessoal, a gente já conhece, né? Ó, tem a coxa, bate na coxa aí em casa, certo? Ó, batam na coxa de vocês. Existe a coxa, existe a perna, que é essa parte da batata, certo? Essa parte da batata. E o pé, certo? Ó, a panturrilha, né? Que a gente chama de panturrilha. Então, existe o quê? Coxa, perna e pé, certo? Ó, essa região onde está a nossa panturrilha, a gente chama de pé, de perna, certo? Ou, na verdade, canela, né? Onde está a nossa canela, a gente chama de perna. Então, existe a coxa, a canela e o pé. Coxa, canela, pé. Coxa, perna, pé, certo? Então, a gente segue aqui, ó, o nosso sistema esquelético, pessoal. A gente vai fazer um apanhado geral de todos os sistemas do nosso corpo, certo? Um resumo geral de todos os sistemas do nosso corpo. O nosso sistema esquelético, pessoal, ou seja, o nosso esqueleto todo,
ele é constituído por 206 ossos. Quantos ossos existem no nosso esqueleto, pessoal? 206 ossos, certo? Qual a função desses ossos? É sustentar e conformar todo o nosso corpo, ou seja, quem permite que o nosso corpo se movimente e que o nosso corpo, pessoal, ele tenha o formato que ele tem, é o nosso esqueleto, certo? É o nosso esqueleto que faz com que a gente realize os movimentos. Se você consegue esticar um braço, levantar uma perna, se você consegue movimentar a sua cabeça, isso só acontece, até falar, pessoal. Se você consegue falar, é por conta do movimento também dos ossos. São esses movimentos dos ossos que permitem o quê? Que o nosso corpo ele tenha o quê? Movimento, certo? Que ele se movimente da maneira como ele se movimenta, certo? Além disso, pessoal, os nossos ossos eles também fazem a proteção dos nossos órgãos. Ou seja, esses ossos, pessoal, eles servem para proteger o nosso coração, o nosso pulmão, os nossos rins, o nosso estômago, os nossos intestinos, certo? Então, todos esses órgãos, eles estão o quê? Sendo protegidos por ossos, certo? Aí a gente segue aqui, ó, proteção de órgãos internos, como ele vai mostrar, ó. O cérebro, ele fica dentro da caixa óssea que existe na nossa cabeça. Os nossos pulmões, eles ficam entre as nossas costelas, assim como também o nosso coração. Ou seja, todos esses órgãos, eles são protegidos por quem? Por ossos, certo? Os ossos do nosso sistema esquelético. Além da proteção dos ossos e do movimento, pessoal, o sistema esquelético, ou seja, todos os ossos do nosso corpo, eles servem de local para o armazenamento de cálcio e fósforo, como está aí na imagem que eu estou mostrando para vocês, ó. Local de armazenamento de cálcio e fósforo. O cálcio, pessoal, a gente consegue ele através do leite que a gente toma, certo? Além do leite também existem outros alimentos que também são ricos em cálcio e o fósforo, tudo bem? Além disso, pessoal, o nosso sistema esquelético é onde existe a produção das nossas células sanguíneas. No vídeo anterior eu expliquei para vocês que o nosso sangue ele é produzido dentro do tutano que existe dentro do nosso osso. Não tem esse tutano que quando a mãe de vocês ou quando vocês mesmos, né, porque tem muita gente que já cozinha, quando vocês cozinham a carne do boi, não existe um tutano amarelinho dentro do osso? Aquilo ali, pessoal, é a medula óssea, certo? E é dentro da medula óssea que é produzido o sangue de todos os animais, ou seja, a gente também tem tutano dentro dos nossos ossos. E esse tutano, pessoal, é que é responsável pela produção do nosso sangue, ou seja, a gente pensa que o tutano não serve para nada. Ah, por que tem tutano dentro do osso? Qual a função do tutano, pessoal? É a produção de sangue para o animal, ou seja, o sangue ele nasce do tutano, certo? Então, o que é que acontece? Se você olhar o tutano dentro do prato, aquele tutano, pessoal, ele servia de quê? Para produzir o sangue do boi, certo? Então, a gente segue aqui, ó, que além disso, ele também serve como um sistema de alavanca que movimenta, permite, né, o deslocamento do corpo no todo e em partes. Enfim, sistema de alavanca que, movimentada pelos músculos, permitem o deslocamento do corpo no todo ou em partes. Como assim? Alavanca, pessoal. O que é uma alavanca? Alavanca, pessoal, é um ferro que a gente usa, um ferro ou qualquer outro objeto, que a gente usa para levantar alguma coisa, né? Ou para levantar ou para deslocar. Enfim, a alavanca, pessoal, qual é essa função de alavanca que o nosso sistema esquelético tem? É de justamente o que? Com o movimento dos músculos, certo? Porque quem puxa os nossos ossos e fazem com que eles se movimentem são os nossos músculos. Então, quando o seu músculo se contrai, o que acontece? Ele puxa o osso para algum lugar. Quando ele relaxa, ele descansa esse movimento. Tente fazer isso com o braço. Ó. Quando você puxa o seu músculo, o seu braço para cima, quem está fazendo isso não é o osso sozinho. O osso não faz nada. O osso está ali, ele é um apoio, certo? Quem realiza o movimento, pessoal, é o músculo, certo? Então, quem está puxando o seu braço é o músculo, certo? O osso, ele serve de quê? De apoio para que esse movimento ele consiga ser realizado, porque o músculo sem o osso ele também não é capaz de realizar o movimento, certo? Então é o conjunto, certo? É a ação do osso e do músculo que faz com que a gente
realize todos os movimentos. Por quê? O osso ele vai servir de apoio para o músculo, certo? Ele vai servir de quê? De alavanca para que o músculo realize o movimento dele. Aí ele vai mostrar aqui que existem ossos longos, certo? Existem ossos longos, são aquele que é comprido, né? O próprio nome já diz, osso longo, osso comprido. Osso curto, que é o quê? É o osso pequeno, né? Osso curto, curto quer dizer o quê? Pequeno, certo? O osso laminar, que é aquele em formato de lâmina. O osso irregular, que é aquele que não tem o tamanho certo e por conta disso ele não recebe um nome correto. E o osso pneumático, pessoal. O osso pneumático é aquele que é todo esburacadinho, certo? Ele é todo furadinho para quê? Para que primeiro de tudo ele fique mais leve, certo? O osso da nossa cabeça, como ele está mostrando aqui, é um osso pneumático. Por que ele tem que ser todo furadinho, igual um queijo? Porque ele tem que ser um osso leve. É o osso que está em cima do quê? Da nossa coluna vertebral, que são esses ossos da nossa cabeça. A nossa cabeça ela precisa ser leve, certo? Para que o nosso pescoço consiga sustentá-la. Aí seguindo aqui a gente tem a imagem da coluna vertebral. Nós temos cada ossinho desse, pessoal, que está aparecendo aqui na imagem, certo? Depois do crânio, é chamado de vértebra, certo? Ó, cada ossinho desse da coluna vertebral é chamado de vértebra, certo? Ó, tá aqui as vértebras. Nós temos 7 vértebras cervicais, que são as vértebras aqui que ficam entre o nosso pescoço e o nosso ombro, certo? São 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, que são essas que ficam aqui entre o nosso ombro e o início da nossa barriga, e 5 vértebras lombares, que são aquelas que ficam onde a gente costuma passar a mão aqui atrás, nas costas, certo? Quando é que eu dou nas costas? Pronto. São 5 vértebras no nosso lombo, certo? As vértebras lombares. As 5 vértebras sacrais, que ficam aqui na região da virilha, certo? E as 4 vértebras coxígenas, que são a última vértebra da nossa coluna. As 4 últimas vértebras da nossa coluna vertebral, certo? Aí a gente segue aqui, ó, os principais ossos do nosso corpo. E eu queria que vocês passassem a mão onde eu vou dizer, que é para vocês passarem, para dizer assim, ah, esse aqui é o osso tal, esse ali é o osso tal, certo? Ó, por exemplo, a clavícula, pessoal. Passem a mão no ombro de vocês. Tanto faz o ombro, de um lado ou de outro. Esse osso fino que se apoia sobre o nosso ombro, pessoal, ele é chamado de clavícula. Tá aqui, ó, clavícula, o osso do ombro, certo? Ó, no peito de vocês existem vários ossinhos. Esses ossinhos, pessoal, podem passar a mão aí. Eles são chamados de costelas, certo? Costelas. Então tem a clavícula em cima do ombro e esses ossinhos que são chamados de costelas, certo? No meio do peito de vocês tem um osso, certo? Que você consegue sentir um pouco ele, mas é um pouco ruim de pegar nele, mas a gente sente mal. Ele é chamado de externo, certo? Esse osso que está no meio, no centro do peito de vocês, pessoal, ele é chamado de externo, certo? Ó, externo. Então, aqui a gente já viu a clavícula, que fica no ombro, as costelas, que ficam no peito, certo? Que são esses ossos que todo mundo conhece, quais são as costelas, certo? E no meio das costelas a gente tem um osso que segura todas elas, ó, que solda todas elas juntas. Esse osso, pessoal, ele se chama externo, certo? É o externo. Além disso, ó, também tem um osso chamado húmero, lá no braço de vocês. Estiquem o braço de vocês, certo? Ó, o húmero, pessoal, é esse que fica no braço, essa região entre o ombro e o cotovelo, certo? Ó, ele é o húmero, ele chama-se húmero. Existe a ulna e o rádio, certo? Que são os dois ossos que ficam no braço de vocês. O rádio é esse maior que fica na frente, ó. Façam um ok com o polegar de vocês, certo? Aquele sinalzinho de positivo, pronto. Façam positivo com o sinal de vocês, com o dedo de vocês, o dedo polegar, certo? Aquele sinalzinho de tudo bem, tudo ok, positivo, sim, sim, certo? Esse osso, pessoal, que vocês, na parte de cima do braço de vocês, ele se chama rádio, certo? O de baixo, que é o mais fino, ele se chama ulna. Então, tem o rádio, que é o osso mais grosso, e a ulna, que é o osso mais fino. São os dois ossos que ficam no antebraço, tudo bem? Aí, seguindo aqui,
Embaixo do externo tem um chamado processo chifoide, mas aí não interessa muito. Na região da bacia, pessoal, vocês conhecem o osso que a gente chama de bacia? Ah, eu tenho uma bacia, fulano quebrou a bacia. Pronto, a bacia, pessoal, o conjunto dos ossos é chamado de ilíaco, certo? Então a bacia é chamada de ilíaco, essa parte mais de... Então nós temos dois ilíacos, certo? Aqui, o joelho de vocês, ele recebe o nome de patela. Então passem a mão no joelho de vocês, ó, na bola do joelho de vocês. Essa bola do joelho de vocês, pessoal, ela vai receber o nome de patela, certo? Patela. Então a gente segue aqui, ó, de novo. Clavícula é o ombro. No peito a gente tem as costelas. No meio do peito a gente tem o externo, certo? No braço da gente a gente tem o que? O principal osso, que é esse osso mais grosso, esse osso que sai do ombro, vai até o cotovelo. Ele é chamado de húmero. Abaixo do húmero a gente tem dois ossos, ó. Do cotovelo até a mão a gente tem dois ossos. A una e o rádio, certo? A una e o rádio. E a gente tem, ó, na bacia, o ilíaco, certo? Na bacia a gente tem o ilíaco, certo? No joelho, a patela. Agora na perna, pessoal, quais são os ossos da perna? O fêmur, que é esse osso da nossa coxa, esse osso bem grande, ele é chamado de fêmur, pessoal. E ele é o osso mais longo do nosso corpo, certo? Ele não é o mais largo talvez seja esse o ilíaco, certo? Mas o mais, ou uma costela dessas, o mais comprido, pessoal, é o fêmur, certo? O fêmur é o osso mais comprido do nosso corpo, certo? Abaixo do fêmur, pessoal, tem a patela, que é o osso do joelho, e embaixo dele tem dois ossos, a fíbula e a tíbia, certo? A fíbula, pessoal, é esse osso mais fininho e a tíbia é esse osso mais grosso, certo? Ó, tíbia, que é o mais grosso, e a fíbula, que é o mais fininho, certo? Então, revisando aqui, esses são só os principais, certo? São só os principais ossos do nosso corpo. São só mesmo pra gente dizer, eu não sei o nome de nenhum osso, né? Por exemplo, aqui atrás tem as vértebras, certo? Maxilar aqui no queixo. Mas a gente vai, os metatarsos, certo? Na mão, metacarpos. Aí pronto, ó, a clavícula no ombro, as costelas no peito, o externo no meio do peito. No braço a gente tem o húmero, que é o mais grosso, esse de cima. O rádio e a una, que são os dois de baixo. O rádio sendo mais grosso que a una. No nosso quadril, na nossa bacia, a gente tem o ilíaco. Na nossa perna a gente tem, ó, o fêmur, que é o maior, a patela, que é o do joelho, a fíbula, que é o osso mais grosso da canela, e a tíbia sendo o osso mais grosso da canela e a fíbula sendo aquele osso mais fininho da nossa canela, certo? Ó, a gente segue aqui com os slides. Dentro da nossa cabeça, pessoal, essa região que a gente chama de crânio, ela tem o quê? Ela tem... como é que se diz? Vários ossos. Ela tem vários ossos, certo? Ó, o osso parietal, que é esse do... Como é que se diz? Da moleira, certo? Pega aí na moleira de vocês. É o parietal. O occipital, que é esse da região por detrás do nosso pescoço, certo? Passe a mão aqui, ó. Essa região aqui das costas da cabeça de vocês, certo? É chamado occipital. Perto da orelha de vocês, ó, é o temporal. Perto do olho de vocês é o esfenoide. Perto da testa de vocês, na verdade, na testa de vocês é o frontal. Então, de novo, ó, na testa, frontal. Na moleira, o parietal. Nas costas da cabeça, o occipital. Aqui de um lado da cabeça, perto da orelha, o temporal. Do outro lado, temporal de novo. E perto do olho de vocês, o esfenoide, certo? Então, são esses os ossos da cabeça, certo? Então, a gente segue aqui, ó, de novo. No
peito de vocês, ó, tem a caixa torácica, como eu já mostrei, que é formada pelo conjunto das costelas, certo? Então, todas as costelas vão formar a caixa torácica. No meio do peito de vocês existe o externo. E pronto, ó. Aqui existe o que? O manúbrio do externo e o processo tifóide, que é como se fosse onde existe a junção, né, da costela com o externo, certo? Mas basicamente vocês só precisam saber que existem as costelas e existe o externo. O externo, pessoal, é como se fosse o osso que solda as costelas, certo? Que junta todas elas. Aí pronto, ó. As junturas, que na verdade são as juntas, certo? Todo mundo fala de junta, né? A junta do pé, a junta da mão, a junta do cotovelo, pronto, ó. Aqui a gente vai chamar de juntura, certo? Mas é a mesma coisa, ó. Junturas ou articulações, ou ainda, como eu já falei, as juntas, são estruturas que servem para unir dois ossos ou mais, né? São dois ou até mais ossos. E elas também permitem a realização dos movimentos. Ou seja, pessoal, onde é que a gente vai realizar movimento? Ó, nas juntas, mexa a mão, deixe sua mão, certo? Ó, abre e feche sua mão. Onde é que você percebe o movimento? É onde estão o quê? As juntas, certo? Ó, então, movimentando a mão, você vai ver que ela só vai movimentar onde tem o quê? Juntas, certo? Onde tem juntura, certo? Aqui o autor do slide, que de novo não sou eu, vai colocar como junturas, mas a gente conhece como juntas. E a gente segue aqui, ó. Quais são os movimentos que essas juntas fazem, pessoal? Movimento de flexão, movimento de extensão e movimento de rotação. Que movimentos são esses, pessoal? De flexão, pessoal. O movimento de flexão é quando você fecha, você aproxima um músculo do outro, ou seja, o teu músculo está puxando, desculpa, quando você aproxima um osso do outro, né? É quando o teu músculo está puxando, certo? Por exemplo, quando você fecha a mão, fechou a mão? Pronto. Quando você fecha a mão, você está realizando um movimento de flexão, ou seja, teu músculo está puxando o osso, certo? Quando você pega o braço, abre o seu braço, você agora fecha esse braço, devagar ou rápido, pode fechar o braço, abre o braço e fecha o braço. Esse movimento de fechar o braço, pessoal, é chamado de flexão, certo? Ó, e extensão, pessoal, é quando você abre. Então, por exemplo, você está aqui fechando o braço, você está fazendo uma flexão. Quando você abre o braço, você está fazendo uma extensão. Então, na flexão, pessoal, o músculo ele faz o quê? Ele se contrai, ele aperta, ele encolhe, certo? Ó, é como se seu músculo encolhesse. E aí, quando você faz uma extensão, o teu músculo ele faz o quê? Ele relaxa, certo? Ou seja, ele desfaz o movimento de flexão. E rotação, pessoal, que é quando você torce, ó. Torça um pouquinho o seu braço, faça um movimento girando o seu braço. Gire seu braço para um lado, gire seu braço para o outro. Isso aí é o que? Você está rodando. Se você roda, você faz o quê? Você faz um movimento de rotação, certo? Aí ele vai dizer aqui, ó, que os músculos são elementos ativos do movimento do corpo. Como assim, pessoal? Porque só existe movimento onde existem músculos, certo? Não existe outra estrutura dentro do nosso corpo que seja capaz de realizar um movimento sem ser um músculo, certo? Ó, a musculatura não apenas torna possível, como eu já falei, o movimento, como também determina a posição e a postura do esqueleto. Ou seja, quem faz o movimento de todo o nosso corpo, pessoal, são os músculos, certo? Quem permite que o nosso corpo ele permaneça em pé, permaneça sentado, permaneça deitado, levante um braço, coce a cabeça, movimente a boca para falar, tudo isso, pessoal, é determinado por quem? Pelo movimento dos músculos. Só que os músculos eles vão fazer o que? Eles vão se apoiar nos ossos para realizar esses movimentos, porque sem o osso, o músculo ele não encontra o quê? Ele não encontra o apoio, certo? Ele não tem a alavanca para realizar o movimento. Então, por isso que muito se fala do sistema músculo-esquelético. Por quê? Porque é um sistema levando em consideração os músculos junto com o esqueleto como se fosse uma coisa só, né? Como se para realizar um movimento o outro precisasse do outro, certo? Aí os tipos de músculos, pessoal, que existe. Existe o esquelético, o músculo esquelético, pessoal, é todo esse músculo que cobre o nosso esqueleto, certo? Os músculos dos braços são músculos esqueléticos, os músculos das pernas, os músculos dos pés, o músculo da nossa cabeça, certo? Todos esses músculos, pessoal, eles são
músculos esqueléticos. Por que eles são chamados de músculos esqueléticos? Porque, como eu já falei, eles são músculos que ajudam o nosso esqueleto a se movimentar, certo? São músculos que cobrem o nosso esqueleto. Existe também o músculo liso, que na verdade, onde ficam esses músculos lisos, pessoal? Eles são os músculos que cobrem os nossos órgãos, certo? Porque os nossos órgãos também realizam movimentos. O nosso fígado tem músculo liso, os nossos intestinos delgado e grosso também tem músculo liso, certo? O nosso pulmão também é feito de músculo liso, certo? O estômago também, certo? O pâncreas também. Todos esses órgãos internos que a gente tem, a bexiga, pessoal, a bexiga é toda musculatura lisa, certo? Então, o que acontece? Esses órgãos, eles são feitos de músculo o quê? Liso. Então, o músculo esquelético, ele serve para quê? Para cobrir os nossos ossos, certo? Os nossos ossos. O esquelético, ele permite o quê? O movimento dos nossos ossos, certo? Ossos. E o liso é aquele que vai permitir o funcionamento do quê? Dos nossos órgãos, certo? Dos nossos órgãos. E tem também um terceiro tipo de músculo, que é o cardíaco, pessoal. O músculo cardíaco, ele é aquele que permite que o nosso coração funcione, ou seja, ele é o músculo que compõe, pessoal, o nosso coração, certo? Então, de novo, o esquelético é para o esqueleto, o liso para os nossos órgãos, todos eles, com exceção do coração, e o cardíaco é para o nosso coração, certo? Ó. Aí a gente segue aqui com o sistema nervoso. A gente já viu o sistema esquelético, a gente já viu o sistema muscular, agora a gente vai ver de forma breve o sistema nervoso. O sistema nervoso, pessoal, ele é constituído por diversas células nervosas e cada célula nervosa ela é chamada de neurônio, ou seja, o nosso sistema nervoso, pessoal, ele é formado por neurônios, certo? Todo o nosso sistema nervoso ele é formado por quê? Por neurônios, certo? O sistema nervoso, pessoal, qual é a função do nosso sistema nervoso? Ele coordena e controla as funções de todos os sistemas do nosso organismo, pessoal. Se qualquer sistema do nosso organismo ele funciona, pessoal, se a gente consegue digerir os alimentos que a gente ingere durante o nosso dia a dia, se a gente respira, se a gente consegue urinar, se a gente sua, pessoal, se a gente libera saliva, se a gente fala, se a gente pensa, tudo isso, pessoal, é proporcionado pelo nosso sistema nervoso, pessoal. O sistema nervoso é o responsável pelo controle e pela manutenção de tudo, certo? De tudo que o nosso corpo faz. Ou seja, o sistema nervoso ele é o centro de controle de todo o nosso corpo, certo? Não existe vida sem sistema nervoso, certo? Por isso que quando acontece a morte cerebral de alguém, aquela pessoa, por mais que todos os órgãos dela estejam bons, ela é dada como morta, né? Porque o sistema nervoso, ele tem essa função, né? Essa função de controlar todos os movimentos, tudo que existe dentro do nosso corpo é controlado por esses neurônios, controlado por quem? Pelo nosso sistema nervoso, certo? De novo, ó, como eu já falei, ele vai coordenar e controlar as funções de todos os sistemas do organismo e ele também vai coordenar a integração do organismo com o meio, interpretando e respondendo adequadamente a eles, pessoal. O que é isso? É o pensamento, certo? É o raciocínio, é a nossa razão, certo? É o nosso... Se a gente tem medo de alguma coisa, se a gente pensa, tudo que a gente faz, pessoal, o nosso pensamento, pronto, a nossa razão, ela é coordenada pelo sistema nervoso. Você é o que você é por conta do seu sistema nervoso, certo? Quem é você? Quem é você? Pense bem. Quem é você? Você só é o que é por conta do trabalho do seu sistema nervoso, certo? A gente segue aqui. Ó, muitas funções do sistema nervoso dependem da vontade do indivíduo, como caminhar, falar, rir, e muitas outras ocorrem sem que a pessoa tenha consciência delas, como a sensação de frio, a sensação da saliva, o aumento e a diminuição da pupila, certo? Então, o que acontece? Muita coisa que a gente faz, pessoal, a gente controla. Como, por exemplo, eu posso controlar a minha fala, eu posso controlar a minha caminhada, se eu quero sair andando ou não, se eu quero me sentar, se eu quero, enfim, me deitar. Eu posso controlar se eu quero comer ou não, certo? Eu posso controlar
o meu riso, se eu rio, se eu choro, eu também posso controlar, certo? Aí existem outras coisas que eu não consigo controlar, certo? Por exemplo, como eu já falei, eu não posso controlar o frio, certo? Se eu sinto frio, é porque meu corpo está respondendo aquilo ali. Eu não posso simplesmente deixar de sentir frio. A dor, pessoal, também é outra coisa que eu também não consigo controlar. Se eu sinto dor, eu não consigo simplesmente pensar, eu vou parar de sentir dor e simplesmente deixar de sentir a dor, certo? É outra sensação que eu também não consigo controlar, certo? Do mesmo jeito, a fome é outra sensação que eu também não consigo controlar. Se eu sinto, eu posso controlar se eu como ou não como, né? Se eu coloco um alimento na minha boca ou não, certo? Agora, a sensação de fome eu não posso controlar. A sensação de sono é outra coisa que eu também não posso controlar. Eu posso escolher se eu vou dormir ou se eu não vou dormir. Mas vai chegar um momento em que eu simplesmente vou o quê? Vou dormir, certo? Porque o meu corpo ele não vai mais aguentar e eu não posso controlar, certo? Ele simplesmente vai fazer o que? Ele vai descansar, certo? Então, seguindo aqui, ó, existe o sistema nervoso central. Sistema nervoso central, pessoal, é composto pelo cérebro, certo? Que está aqui dentro da nossa cabeça. E o cérebro é responsável pela interpretação da sensibilidade, pensamento, ideia, memória, locomoção. Então, o nosso cérebro responde por quê, pessoal? Por tudo, certo? O nosso cérebro, como eu já falei, ele é quem a gente é, certo? Quem você é hoje é por conta do seu cérebro, certo? O seu pensamento, né? Está tudo no seu cérebro, certo? E o cerebelo, que ele é responsável pelo equilíbrio, pelo tônus muscular. Ou seja, se a gente consegue andar com as duas pernas no chão sem cair, é por conta do funcionamento do cerebelo, que é como se fosse um cérebrozinho pequeno que fica embaixo do cérebro, certo? E existe o tronco encefálico, que é responsável pela respiração, pela temperatura corporal, pela defecação, pelo vômito, e a medula óssea que fica aqui dentro das nossas vértebras, certo? Deveria ter uma imagem mostrando, né, o cérebro, o cerebelo, o tronco, mas não tem. A medula encontra-se no canal vertebral, dela origina os nervos espinhais. Então pronto, ó, tá aqui a imagem da coluna vertebral, certo? Nas costas aqui desse boneco. E dessa coluna vertebral é que vão sair várias raízes, ó. Essas raízes, pessoal, são os nervos, certo? Os nervos que vão seguir aqui pela nossa perna, pelos nossos braços, pela nossa cabeça, certo? Ó, a sensação de dor vai para o cérebro, pela coluna vertebral, tá mostrando aqui. Aí, ó, o sistema respiratório que a gente já viu, então a gente vai passar aqui por ele bem rápido, porque o sistema respiratório, pessoal, ele é importante para quê? Para a absorção do O2. O O2, pessoal, é o oxigênio, certo? É o oxigênio que a gente respira. E a respiração desse oxigênio, ela acontece por quê? Porque a gente retira a energia da que a gente precisa diretamente do oxigênio, certo? Então, obtemos o O2 do ar para que a gente possa obter o quê? Energia para o nosso corpo. Ó. A respiração é responsável por quê, pessoal? Ela é responsável pelo fornecimento de O2, como eu já falei, que é distribuído pelo sangue a todas as células do corpo, como vocês já devem estar sabendo. Também é responsável pela eliminação de CO2, ou seja, de dióxido de carbono do organismo, ou seja, o gás carbônico que a gente coloca para fora, ó, coloca para fora com a respiração, é eliminada do nosso corpo pela respiração, como a gente já falou. As vias aéreas superiores, como eu já falei, nariz, certo? A gente já conhece. As fossas nasais são essa cavidade que a gente tem por trás do nariz, como a gente já viu na aula anterior. A faringe é essa região que fica entre o nariz e a boca, como a gente também já viu na aula anterior. A laringe é essa região do pescoço, como a gente também já viu. Agora existem, pessoal, essas vias aéreas, ó, superiores, elas ficam aonde? Ó, do ombro até o nariz, ó. Do nariz até o ombro ficam as nossas vias aéreas superiores, ó. Fica o nariz, as fossas nasais, a faringe e a laringe. Agora também existem as vias aéreas inferiores, pessoal. As vias aéreas inferiores, a traqueia, os brônquios, os alvéolos pulmonares e os pulmões, eles ficam aonde? Do ombro para baixo, certo? Ó, do ombro até o finalzinho do nosso tronco, né? Até o finalzinho das nossas costelas. A traqueia fica aqui no pescoço e entra, né? Vai até o meio do peito. Os brônquios, pessoal,
ficam aqui no peito, como eu já falei. Os alvéolos são as pontas dos brônquios, né? Os brônquios são as raízes menores, né? Quando os brônquios começam a ficar menores, eles passam a receber o nome de bronquíolo, mas não deixam de ser brônquios. E os pulmões, que ficam onde todo mundo já sabe onde é que ficam dentro das caixas torácicas, certo? Aí, ó, importante é manter as vias aéreas desobstruídas, por quê? Porque a gente não pode interromper, pessoal, o fluxo do ar de jeito nenhum. A gente precisa respirar, certo? Então, qualquer coisinha que atrapalhe a nossa respiração, o que é que vai acontecer? A gente vai tossir, a gente vai sentir falta de ar e dependendo, né, do tamanho da obstrução, a gente pode até vir a óbito, certo? Então, a gente continua aqui. A hematose, que eu já falei muito também nas aulas anteriores, pessoal, é a troca gasosa que ocorre a nível de alvéolos pulmonares, certo? É a passagem do O2 dos alvéolos para o sangue e o CO2 do sangue para dentro dos alvéolos pulmonares. Ah, não entendi nada do que é isso aqui. Pessoal, hematose nada mais é que essa troca, certo? A gente respira oxigênio e libera gás carbônico. Respira o oxigênio, libera o gás carbônico. Quem traz esse oxigênio para dentro do nosso corpo é o sangue, certo? O sangue ele encaminha esse oxigênio que a gente respira pelo nosso nariz para todo o nosso sangue circulando, certo? O sangue não fica circulando? Então pronto, por que o sangue circula? Para entregar oxigênio para todos os lugares do nosso corpo. Do mesmo jeito que ele entrega esse oxigênio, ele pega o gás carbônico que é produzido, né? Porque um carro não libera gás carbônico, certo? Até outros gases pelo escapamento, a gente também faz a mesma coisa. A gente está ali funcionando o tempo inteiro. Do mesmo jeito que o carro ele joga fumaça pelo escapamento, a gente também faz isso. A gente está funcionando aqui, a gente está produzindo o tempo inteiro o dióxido de carbono, que a gente libera também por meio da respiração, certo? E quem traz esse dióxido de carbono é o nosso sangue. Aí pronto, ó, o sistema digestório a gente também já viu durante as aulas anteriores. O que é que acontece, pessoal? O sistema digestório ele é responsável pela retirada de nutrientes dos alimentos que a gente consome sempre. Então, quais são esses nutrientes? Os carboidratos, que a gente vai encontrar basicamente em pão, batata doce, macaxeira, açúcares que a gente encontra muito em doce, em bombom, certo? Pirulito, os lipídios que a gente vai encontrar muito nas carnes, certo? Nas comidas gordurosas, nos salgados, as gorduras, como eu já falei, as proteínas que a gente vai encontrar principalmente na carne, pessoal. A carne é a principal fonte de proteína que a gente tem. As vitaminas que a gente encontra muito nas frutas, nas verduras. Os sais minerais que a gente vai encontrar também muito nas frutas e nas verduras. E a água, pessoal, que a gente tem que tomar água, certo? Que a gente vai encontrar nos alimentos, mas a gente também precisa ingerir ela pura, não é isso? Aí pronto, ó, a função do nosso sistema digestório é mastigar, engolir, que é a mesma coisa que deglutição. Deglutição, que é deglutição? É engolir, certo? Engolir os alimentos. Digerir os alimentos, absorver os nutrientes desses alimentos e eliminar as substâncias que não foram e não são aproveitadas pelo organismo por meio do quê? Das fezes, certo? Então, o nosso organismo ele vai eliminar o quê? Aquilo que não se aproveita por meio do quê? Das fezes, certo? Ó, então, a gente continua aqui. Como eu já falei, o sistema digestório, pessoal, ele tem três órgãos complementares, certo? Na verdade, três não, tem vários, certo? Ó, a glândula salivar, que fica dentro da nossa boca e que produz a saliva, certo? Ela não integra diretamente o sistema, o tubo digestório, certo? Mas ela tá ali ajudando, certo? Então, existe a glândula salivar, existe o fígado, certo? Muita gente acha que a comida passa por dentro do fígado, que a bebida passa por dentro do fígado, certo? O alimento ele não passa diretamente do jeito que ele está dentro do fígado, certo? O pâncreas do mesmo jeito, certo? O pâncreas também não passa nada por dentro do pâncreas. Aí a gente vai seguir aqui ó, com o sistema circulatório, que foi o que a gente acabou de ver na última aula, certo? Ó, que o sistema cardiovascular, pessoal, ou o sistema circulatório, ele é constituído por um órgão central, que é o quê? Que é o coração, certo? Ó, o principal órgão do sistema circulatório ou sistema cardiovascular, como o próprio nome diz, ó, cardiovascular, é o coração, certo? Ó, além do coração, pessoal, também existem tubos sanguíneos, certo? Que na verdade são os vasos sanguíneos. Qual a função desses vasos sanguíneos? É o que?
permitir a circulação do sangue, ou seja, o sangue ele precisa circular. Por onde é que ele vai circular? Por dentro dos vasos sanguíneos, certo? Aí vai falar o que, ó, que a principal função do sistema circulatório é conduzir o material nutritivo, ou seja, os nutrientes que a gente absorve durante a digestão e o oxigênio que a gente absorve durante a respiração a todas as células do nosso organismo. Também ele vai ser responsável por recolher o material tóxico, certo? Aquilo que não funciona para o nosso corpo, aquilo que pode fazer mal ao nosso corpo, e fazer com que tudo isso seja filtrado pelos rins, que é o objetivo que a gente vai ver agora nessa aula, certo? Nossa aula agora. Por quê? Os rins, pessoal, são os filtros que existem dentro do nosso corpo, certo? Os rins são os responsáveis pela filtração de todo o nosso sangue. Ó, o coração, pessoal, ele funciona como uma bomba que contrai, propulsionando o sangue para todas as partes do nosso corpo, ou seja, o nosso coração, pessoal, ele bate para quê? Para empurrar, para jogar esse sangue com gás oxigênio para todo o nosso corpo. Então, quando ele bombeia, né, ele joga o sangue com o sangue para todo o nosso corpo. Aí, na atividade da semana passada, eu falei em sístole e falei em diástole para vocês, certo? A sístole, pessoal, é um movimento quando o coração ele se encolhe, certo? Ou seja, ele se contrai. Contrai é a mesma coisa que encolher, certo? Então, fecha a mão de vocês e abram a mão de vocês. Ó. Fechem, abrem a mão de vocês. Façam de conta que isso aí é o movimento do coração, certo? Ó, quando a mão de vocês se fecha, isso aí a gente se chama, né? Se for o movimento do coração, a gente vai chamar isso aí de quê? De sístole, certo? Ó, o movimento onde o coração, ele o quê? Ele se contrai, ele se encolhe, certo? Ó, quando o coração se encolhe, pessoal, o sangue que está dentro dele, ele vai fazer o quê? Ele vai sair, não é mesmo? Ele vai sair e vai ser empurrado para as artérias, ou seja, para os vasos sanguíneos que existem no nosso corpo, para que ele possa circular por ele. Durante a diástole, que é quando ele descansa, ou seja, quando ele se abre, esse sangue ele faz o quê? O sangue que está para entrar no coração, ele entra, certo? Porque ele encontra espaço para entrar. Então, quando o coração faz a sístole, ou seja, ele se contrai, o sangue sai. Quando ele relaxa, o sangue entra. Quando ele contrai, o sangue sai. E quando ele relaxa, o sangue entra. Ou seja, esse sangue ele vai passar, vai circular todinho pelo nosso corpo. Semana passada a gente viu que é cerca de 60 ml que ele bombeia por minuto. Por minuto não, por batimento, né? Aí a gente tem aqui as artérias, que a gente já viu semana passada. As artérias são as responsáveis pelo transporte do sangue rico em gás oxigênio. As artérias, pessoal, elas são fortes, ou seja, elas vão empurrar o sangue, porque esse sangue ele precisa chegar até todas as partes do nosso corpo, certo? Ó, e quando elas são cortadas, o sangue dela esguicha. Por quê? Porque ela empurra esse sangue para fora. É diferente de uma veia, por exemplo. Quando você corta uma veia, o sangue dela ele escorre, ele não esguicha, certo? Mas uma artéria, quando ela é cortada, o sangue dela esguicha, certo? Ó. Aí a veia, pessoal, ó, o que acontece? Ela vai levar o sangue do coração, ou na verdade é o contrário. A artéria, pessoal, ela vai fazer o quê? Ela vai levar o sangue que está saindo do coração para todo o corpo. Já a veia, ela faz o caminho inverso, aqui, veia, certo? Ó. Ela vai levar o sangue que está no corpo para o coração. Como eu falei, ela é mais fina, ela não é tão forte quanto uma artéria. E quando a gente corta a veia, pessoal, em vez do sangue dela esguichar, igual, enfim, um cano, né, de água, ele vai escorrer, certo? Ele vai escorrer. Por quê? Porque o sangue ele passa mais devagar nas veias. Aí existem os capilares, que eu já falei que são vasos sanguíneos menores, que vão fazer com que o sangue chegue a todas as partes do corpo. Aqui uma imagem que eu mostrei semana passada para vocês, onde a veia ela é fina, é mais lisa, a artéria é mais forte, porque como eu já falei, ela precisa empurrar o sangue para o corpo. E o capilar ele tem várias raízes. Por que ele tem várias raízes? Porque ele tem que fazer com que o sangue ele chegue a todos os lugares do corpo. Mesmo os mais difíceis, ele tem que fazer esse sangue chegar. Se o sangue não chegar, o que vai acontecer? Se qualquer parte do corpo de vocês ela não for irrigada por sangue, ela necrosa. O que é necrosar? Ela apodrece, certo? Então, todas as partes do nosso corpo, até um dente, ele precisa ser irrigado
com sangue o tempo inteiro. Se ele não for irrigado com sangue o tempo inteiro, ele morre, certo? Ele morre e apodrece. Aí pronto, como eu já falei, o sangue é o responsável em levar para todas as células do nosso corpo as substâncias nutritivas, os hormônios e, enfim. O sangue ele também vai receber o oxigênio dos pulmões para levá-lo até as células do nosso corpo. E ele também vai receber o gás carbônico e levar para os pulmões, para quê? Para que o pulmão jogue esse gás carbônico para fora, né? Para o meio ambiente. Quando a gente joga esse gás carbônico para fora, certo? Ó. Ele também vai receber resíduos ou escórias e deixa nos rins que os eliminará através da urina, pessoal. Então, o sangue ele tem que passar todinho também pelos rins. E no rim, ele deixa aquilo que é tóxico para o sangue ou que não é útil para o sangue, certo? Isso fica onde? No rim. E o rim joga para a bexiga e a bexiga enche e você urina, certo? O sangue também é responsável, pessoal, pelo equilíbrio da nossa temperatura, certo? O nosso sangue controla a nossa temperatura e ele também é responsável pela defesa do nosso organismo, porque dentro do nosso sangue existem células, anticorpos, os leucócitos, certo? Enfim, são células que protegem o nosso corpo contra infecções, contra viroses, infecções provocadas por outros organismos, ou então por outras substâncias, certo? Às vezes uma substância alérgica, tudo isso o nosso sangue ele também combate, certo? Aí pronto, ó, o sangue, ele, como eu já falei semana passada, ele tem a parte líquida dele, que é chamada de plasma, certo? Nosso sangue, a maior parte dele é plasma. Existe a parte também das hemácias, que são as células que dão a cor que o sangue tem, ou seja, o sangue ele é vermelho por conta das hemácias. Eu mostrei também na aula anterior o formato das hemácias. Existem os leucócitos, que são aquelas células que vão trabalhar na defesa do nosso organismo, certo? Os leucócitos são, na verdade, o quê? Os anticorpos, certo? As células brancas, as células de defesa do nosso corpo. Existem também as plaquetas, que vão ser a responsável para que todas as feridas que a gente tem no nosso corpo, elas façam o quê? Elas cicatrizem, certo? Elas são as responsáveis pela formação da casquinha da ferida que a gente tem quando a gente se fere, certo? Aí, através do sangue, levamos energia da vida para todas as células de todos os tecidos do corpo. Ou seja, pessoal, a energia da nossa vida, pessoal, se a gente está vivo, é por conta do transporte do sangue para todas as partes do nosso corpo, certo? Ó. Aí pronto, ó, qualquer alteração no sistema circulatório acarretará uma dificuldade de nutrição, oxigenação, defesa e coagulação dos tecidos, podendo levar ao sofrimento e à morte celular, certo? Então, por isso, pessoal, ó, que AVC, infarto, são problemas provocados, por quê? Porque existe um interrompimento da circulação do sangue no corpo da pessoa que passa por ele, certo? Então, quando isso acontece, existe ou a morte temporária ou definitiva dos tecidos, ou existe a morte do próprio sujeito que passa por essas situações, certo? Aí pronto, existe a circulação grande e a pequena, que a gente não vai olhar agora, né? A gente vai passar direto para o sistema urinário, que é o objetivo da aula da gente. E a gente vai ver aqui quantos minutos já tem de vídeo. Meu Deus, quase 1 hora de vídeo, mas vamos pra frente. Ó, o sistema urinário, pessoal, ele é responsável pela formação da urina e pela eliminação da mesma para fora do organismo. Ou seja, o sistema urinário, pessoal, ele é responsável pela produção de urina e pela eliminação da urina. Coisa mais básica do mundo. Mas enfim, a gente vai deixar isso para um segundo vídeo, certo? Eu vou fazer um segundo vídeo, vou separar os dois, qualquer coisa vocês assistem aos dois, certo? Esse vídeo aqui tem 48 minutos e 52 segundos, ou seja, está longo demais. Enfim, até a próxima, tudo bem?